Bom dia, Daílson. Tatiane, bom dia. Mulheres do Reino. No dia, estávamos na live, tivemos que interromper porque tive um problema com o celular. Tive que mudar de aparelho. Bom dia, Tatiane. Nós lemos o Novo Testamento todo e agora vamos iniciar o Antigo Testamento. É uma leitura com algumas reflexões. Vocês estão convidados a participar conosco. A leitura é muito bom. A gente lê tantos livros, não é mesmo? E muitas vezes nós negligenciamos a leitura da Bíblia. Não é sobre religião de forma alguma, não é sobre isso. É sobre entender aquilo que o Senhor deixou para nós, que é a Bíblia. Deus conta tudo aqui na Bíblia. Ele nos ensina sobre tudo, sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre a vida emocional, sobre a prosperidade, salvação. Deus fala sobre perdão, Deus fala sobre tudo que você imaginar que existe nessa terra, o Senhor fala por meio da Bíblia. E nós deixamos de ler. E nós fizemos esse compromisso aqui em público justamente para a gente não ficar procrastinando. A gente tem um compromisso, a gente vem, e é obrigado, né? Porque eu particularmente tenho que estar aqui, porque justamente eu fiz o compromisso de estar aqui lendo a Bíblia. Cada vez que a gente lê a Bíblia, ela fala algo diferente para nós. E isso é muito bom. Resumidamente, falando aqui sobre o Testamento. O Antigo Testamento significa Antiga Aliança, e a palavra nesse contexto bíblico significa aliança ou pacto de Deus com seu povo. Essa aliança foi estabelecida por meio de Moisés e incluía a lei, os sacrifícios e as promessas que apontavam para o Messias, para Jesus, para a vinda de Jesus. E com a vinda de Jesus foi estabelecida a nova aliança, anunciada pelos profetas no Antigo Testamento e confirmada por Cristo na última ceia, que nós lemos, que foi em Lucas 22, 20. Estamos aqui para isso, né? Para ler a palavra. Lucas 20, no momento da ceia do Senhor com seus discípulos. E ele colocou: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, é a nova aliança, foi firmada com a vinda de Jesus. Por isso, a Bíblia cristã é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai da criação, todo o início, o princípio de tudo, até o período anterior à vinda de Jesus, mostrando a antiga aliança e preparando o caminho para o Messias. E o Novo Testamento relata a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, o início da igreja e os ensinamentos da nova aliança. E aí a gente fala que com a vinda da nova aliança, não foi anulado o Antigo Testamento, muito pelo contrário. O Antigo Testamento, ele nos mostra quem é de fato Jesus. Ele continua sendo a palavra de Deus. E é essencial para compreendermos quem é Jesus e como Deus desenvolveu o seu plano de salvação ao longo da história. E lá em Mateus 5,17, o próprio Jesus fala que ele afirmou, né, que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio fazer cumpri-los. Então, os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, é importante para nós cristãos. Falamos também que em Gênesis, eu vou até ler aqui, que da outra vez eu não tinha lido, mas vou ler. Gênesis tem 50 capítulos, 1533 versículos. O autor é Moisés. Foi escrito entre 1440 e pouco, 1446, mais ou menos, antes de Cristo. O livro de Gênesis apresenta a criação do mundo por Deus em 6 dias, o relato da queda do homem no jardim do Éden, a história de Noé e o dilúvio, e a escolha de Abraão como pai da nação de Israel. Destaca-se também a promessa de uma grande descendência e a aliança de Deus com Abraão, reiterada a Isaac e a Jacó.
A narrativa continua com as histórias de José e seus irmãos, culminando na migração da família de Jacó para o Egito, onde se tornam uma grande nação. E aí, é um livro extenso, um livro grande, né? O livro de Gênesis, mas é um livro muito importante, onde todo cristão deveria conhecer, não deve conhecer. O livro de Gênesis está dividido em o primeiro e o segundo capítulo vai tratar da criação de tudo. O capítulo 3 vai falar sobre a queda, né, o pecado de Adão e Eva. O capítulo 6 ao capítulo 9 vai falar sobre o dilúvio, Noé, né, sobre a arca de Noé. Do capítulo 12 ao capítulo 25 fala sobre a história de Abraão. Do capítulo 27 ao 36 é a história de Isaú e Jacó. O capítulo 37 ao 50, ele fecha aqui com a história de José. É um livro super interessante, um livro riquíssimo para muitas coisas. Vamos ler com o olhar de encontrar Jesus aqui na leitura do Antigo Testamento. Porque Jesus ele está de Gênesis a Apocalipse. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos direcione, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos traga revelação, entendimento da sua palavra. Amém? Pai Celestial, Deus de bondade, de misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor, para conhecer mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos acesso à Bíblia, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, meu Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê entendimento, que o Espírito Santo esteja conosco, trazendo revelação, nos dando, Senhor, sabedoria divina, para que possamos ler e entender e aplicar tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Glória a Deus. Vamos ler. E não vai ter mais atrapalho não, em nome de Jesus. Vamos ler aqui rapidão, porque já vai completar 1 hora, né? No princípio, Gênesis quer dizer, no princípio, o início, o começo de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Só para um entendimento aqui, gente. Ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Do início aqui para o segundo, estudos mostram que passou milhares e milhares de anos para chegar aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Do versículo 1 para o versículo 2, existiam muitas coisas. Constam até que existiu os dinossauros. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Foi a primeira fala do Senhor, depois da criação do mundo. Haja luz, e houve luz. Vamos ler bem aqui em João 1:1. João 1. Haja luz. A palavra, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui João, o apóstolo João, traz esse início aqui, o início de Gênesis, mostrando para nós quem é a luz. Disse Deus: haja luz, e houve a luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz, vamos ler até mais na frente, depois eu volto para explicar isso bem aqui. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima.
E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado. Ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores, cujos frutos produzam sementes conforme sua própria espécie. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estão neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminárias no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigir o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as palavras, todas as plantas que nascem por toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu.
Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Aqui fechou o capítulo 1, mas eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho dele. Quando lemos lá em João sobre haja luz, sobre a luz. Então, aqui lemos que no capítulo 3, o Senhor, ele disse, haja luz, e houve luz. Mas lá no capítulo, deixa eu ver, isso foi no primeiro dia, né? Primeiro dia. No quarto dia, ele falou para criar as luminárias e iluminar a terra. Passado-se a tarde e a manhã e foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminárias no firmamento. No versículo 14, gente, versículo 14, que ele colocou. Declarou Deus, haja luminárias no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações. E ele foi falando, e ele colocou, Deus, lá no versículo 17, Deus colocou todas essas luzes dos céus a fim de iluminarem toda a terra. Então, entende-se que no começo aqui, quando ele colocou haja luz, não era de fato os luzeiros para clarear o dia, a noite, mas sim uma luz divina, uma luz sobrenatural, uma luz que é dele mesmo, dele próprio, do próprio Deus, que é Jesus, cremos aqui. E, inclusive, quando a gente lê lá em João, que nós lemos aqui em João, lá fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, no início, nós vimos aqui que Gênesis é o princípio. Então, no início, Jesus já estava com Deus. Jesus é a palavra. Deus, ele dá a ordem por meio de Jesus, que é a palavra. E o Espírito Santo é que faz acontecer as coisas. Então, existe a Trindade. Já estava aqui no começo. Essa luz que está colocando aqui, haja luz, não eram os luzeiros para clarear a noite, de forma alguma. Essa foi criada no quarto dia. O primeiro dia era Jesus. Disse Deus, haja luz e houve luz. E quando a gente lê aqui, que aí ele coloca lá dia, se você for ler novamente no versículo 4, viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí chamou Deus a luz dia, e o dia aqui está em letra maiúscula, D maiúsculo. E as trevas chamou noite, e a noite aqui está com N maiúsculo também. E aqui, eu vou ler novamente, bem aqui. É só esse comecinho, tá, gente? Porque realmente isso aqui chama atenção. Para a gente entender realmente a nossa história, para a gente entender a história de Jesus, para a gente entender por que somos cristãos. Por que o Senhor colocou aqui na palavra? Por que a gente antes, a gente separava muito o Novo Testamento, que falava de Jesus. No Velho Testamento não falava de Jesus. Mas se a gente for ler realmente nas entrelinhas, a gente vê Jesus, sim, no Antigo Testamento. E aqui, ó, lendo novamente aqui em João, dando sequência no versículo 3 à frente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, todas as coisas foi feito por intermédio de Jesus. Deus usou a palavra e o Senhor e Jesus é a palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada. Nele estava a vida e esta era a luz que o Senhor colocou lá. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Falou do comecinho ao final. Essa frase aqui, ela está dizendo de Gênesis a Apocalipse. Deus está no começo e no fim, que ele colocou que as trevas não a derrotaram. Que a gente viu em Apocalipse, que o Senhor, ele venceu. Então, aqui já fala de Jesus no princípio e no fim. Então, aqui espero que vocês fiquem também com esse desejo de buscar mais. Isso que dá para a gente buscar mais, para a gente entender mais sobre isso. E vamos lá para a criação do homem. Aqui, lá no versículo 26. Então Deus determinou, façamos o homem, todas as outras coisas acima,
tá falando, e Deus disse, e Deus, tá colocando tudo aí, dessa forma Deus criou, e aqui na criação do homem ele já colocou. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Para quê? Para que ele fez o homem? Porque a outra criação que Deus criou, ele não colocou, não deu essa ordem que ele colocou aqui, ó. Olha só. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Para dominar, ele colocou, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a esfera da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem neste chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem e a mulher no mesmo momento. Criou, no mesmo momento. Por que criou? Porque a imagem e semelhança, quem já viu Deus? Alguém já viu? Para falar assim, eu tenho uma foto de Deus. Não existe. A semelhança aqui quer dizer nas características. E Deus está criando aqui o homem espírito, porque nós temos o corpo físico e temos o espírito. E Deus criou aqui nesse momento o espírito. Nós estávamos em Deus quando Deus estava criando tudo, todas as coisas. E a semelhança de Deus é justamente aí, é na questão espiritual. Deus aqui ele não nos criou a sua imagem física, não, de forma alguma. Nós, fisicamente, nós somos da terra, que nós vamos ler lá no 2º capítulo. Essa parte que destrói, que a terra come, nós não somos semelhantes ao Senhor, de forma alguma. Nós somos semelhantes a Deus, a parte espiritual, que é essa parte que ele criou aqui no 1º capítulo. No 2º capítulo, ele vai formar o homem, que ele vai pegar e vai modelar o homem do pó da terra. Aí sim, é o corpo físico. Mas dá tempo, gente? Vamos ler só esse segundo? Uma observação aqui, que Deus, ele no primeiro dia, as estrelas só foram criadas, estrela, lua, sol, só foram criadas no 4º dia. Isso nos mostra que a fonte de luz não veio em primeiro lugar, quer dizer, não é a luz. Deus não depende do sol, da lua, para iluminar a terra. Porque ele próprio é a luz. Ele próprio, seu filho, é a luz. Então, isso é só simbolicamente que Deus criou sol, criou lua para iluminar isso. Porque, na verdade, não existe a necessidade. Porque Deus já é a luz. Ele próprio é a luz. A sua criação é que depende da sua luz. O sol, a lua, as estrelas, depende da luz de Deus. E não o contrário, né? Por isso que Deus mostra aqui no começo. Ele criando a luz e depois ele criou o sol, criou as estrelas, mostrando para nós que a sua criação depende dele, não o contrário. Deus não depende de nada que ele criou. Tudo que foi criado por Deus depende dele. Até o sol, a lua, as estrelas, depende da luz de Deus. É prova que ela veio depois, não antes. Não é mesmo? Então nós somos dependentes do Senhor. Então capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra. Como todo o seu exército, no 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. A origem da humanidade. A origem da humanidade. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra. Versículo 4. Versículo 5 agora. Não havia nada brotado, nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra,
e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. Ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do homem, do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente. Terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Versículo 15. Assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves dos céus e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então o Senhor Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então declarou Adão: esta, assim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Foi extraída. Por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher vivam nus e não se envergonhavam. Só voltando aqui em relação ao homem. Deus, nós falamos lá que Deus criou o homem no versículo 27. Versículo 26. 1 Gênesis 26. Deus criou o homem. E aqui no capítulo 2, verso 7, ele colocou: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Aqui já foi a parte física. Deus pegou do pó da terra e modelou. E o que já estava pronto, que é o Espírito que ele já tinha criado, foi o que ele soprou pelas narinas, dando ali a vida ao homem. Observa que todos os outros animais, todas as outras criações, todos os seres vivos que o Senhor criou, ele não precisou soprar nas narinas. Ele só deu uma ordem. O que é da terra, ele deu a ordem para a terra criar.
que é da água, o Senhor deu a ordem para a água. E assim foi criado. Ele não precisou ir lá modelar nada e nem soprar nas narinas. Esse carinho, vamos assim dizer, foi só com o ser humano. Então, o ser humano é a criação realmente que o Senhor criou para representá-lo ele aqui nessa terra, para reinar aqui nessa terra. E é tanto que ele colocou aqui, para que ele criou o ser humano? Ele criou o ser humano para dominar, ele colocou aqui abaixo, dominem eles sobre os peixes, ele colocou sobre todas as coisas aqui nessa terra. Mas nós vamos ver lá na frente que com o pecado, isso houve uma mudança. Porque o Senhor, ele deu o poder para nós, para o ser humano aqui na terra, ele deu o mesmo poder que ele deu para o seu filho, Jesus. E ele deu para Adão. Adão foi quem deu nome para todas as coisas aqui na terra. Só quem dá nome às coisas é quem realmente é o proprietário, o dono, não é mesmo? E assim Deus deu para Adão. E Adão passou esse poder à frente. Adão pecou, Adão desobedeceu, cortou esse vínculo. Mas nós vamos ver isso lá na frente, não é mesmo? Então, aqui só para falar sobre a criação do homem. A criação do homem, como que Deus fez, como que ele pensou no ser humano. Pensou de uma forma muito especial. Deus chegou muito próximo das outras criações e não mostra isso. E do homem, Deus pegou com suas mãos a argila. Ele deixou sua digital ali, formando o homem. Ele encostou seu rosto ali pertinho, soprou nas narinas. Somente nós, somente o ser humano teve esse privilégio. E o ser humano é o mais rebelde de toda a criação do Senhor. Felizmente. E aí, tem pessoas que falam assim, por que o Senhor colocou essa árvore do bem e do mal no centro desse jardim? Que o jardim Deus preparou, ele mesmo preparou. Que aqui fala que Deus preparou o jardim, Deus plantou o jardim para o homem. Deus cuidou de tudo para o homem. É aquela coisa preciosa da sua criação, o ser humano. E aí muitas pessoas questionam, para que o Senhor colocou essa árvore no centro do jardim? E ainda fala, não pode tocar, não pode comer, se você comer você morrerá. Porque, gente, a resposta que eu vejo que o Senhor foi tão bom com o ser humano, tão bom, que ele deu tudo para o ser humano. E ele entregou a liberdade. Falou, olha, você é livre. É a questão do livre-arbítrio. O ser humano tem toda a liberdade de escolher, de fazer daquilo que ele quis da vida dele. Deus criou e falou, você é livre, você é livre. Só que não faça isso. Se você comer isso aí, você morrerá. Você vai morrer. E o homem, usando a sua liberdade, quis dar ouvido ao inimigo. Que o inimigo, ele quis implantar a dúvida, e é isso que ele faz com a gente também. Implantar dúvidas no coração do homem. E nós vamos lá para frente. Lá na frente a gente lê sobre isso, não é mesmo? Mas vamos falar do último capítulo para a gente fechar aqui, né? Versículo 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Aqui, por que será que o Senhor fala só o homem? Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher. Ele não fala com a mulher. É claro que a mulher também, ela sai, né, mesmo, da casa dos seus pais. Mas a ordem aqui é para o homem. Porque o Senhor, ele vê o homem, ele fez o homem para liderar, para ser o sacerdote da casa, da família. E ele está na casa do seu pai, sobre a autoridade do seu pai, que é o homem da casa. E o filho está debaixo dessa autoridade. E quando, para o filho sair, para o filho também ter autoridade numa família, ele tem que sair debaixo da guarda do seu pai. E ele também ser uma autoridade maior, máxima da sua família. Ser um sacerdote também da sua família. Por isso ele coloca o homem, não a mulher. Então essa responsabilidade é do homem. O homem é que deve ser o sacerdote da família, o provedor da família, o cabeça da família. Mas ele também tem que ser obediente, não é mesmo? Então é nesse sentido que o Senhor ele coloca que o homem deixa, por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher.
Aqui nós fechamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Poderia ler mais, mas vamos fechar aqui e agradecendo ao Senhor por esse momento de leitura, e que essa leitura ela nos motive, nos incentive a gente buscar um estudo de fato, a pegar a Bíblia e a ler. Eu marquei várias passagens ali para a gente ler em Efésios, em 1 Tessalonicenses, mas leva muito tempo. Mas a vontade é disso, a vontade é de ler e a gente começar a estudar mesmo, não só ler, mas vamos fazer isso em outro momento, não é mesmo? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Obrigada, gente. Deus continue lhe abençoando. Muito obrigada. Amém, viu? Diomar. Obrigada, Diomar. Estamos aqui lendo a palavra do Senhor e pedindo a Ele que Ele nos abençoe, para que estejamos aqui todos os dias fazendo essa reflexão, conhecendo mais da palavra de Deus, aumentando a nossa fé, porque cada vez que a gente lê a palavra, a gente aumenta a nossa fé, a gente fica mais sensível às coisas erradas, a gente observar as coisas erradas, para a gente evitar, e a gente fica também mais sensível a ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente busca, não é mesmo? Que não adianta nada nessa terra de bom, de desfrute, se a gente não tem a presença de Deus, se a gente não tem a aprovação do Senhor. Amém? Vamos orar? Em agradecimento. Pai Celestial, Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado sabedoria. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando espírito de ousadia, para que a gente possa levar a Tua palavra para outros irmãos, meu Deus. Para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento da Tua palavra, meu Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Amém, amém. Amém, amém, amém. É verdade, o Senhor, Ele deixou a Bíblia para nós, nosso manual, nosso GPS. E muitas vezes não, é sempre, né? A gente lê tanta coisa. Eu particularmente gosto muito de ler, mas a Bíblia a gente fica negligenciando. Lê um dia e para 2, 3, passa, depois a gente volta. E, na verdade, nós precisamos ler ela constantemente. Constantemente. Foi tão bom a gente ler o Novo Testamento. Nós lemos aqui, nas lives. Foi maravilhoso. E vamos continuar. Amém, amém. Até amanhã. Jesus abençoe poderosamente a nossa vida, nosso dia, nosso trabalho. E que Ele coloque em nós o desejo de buscar a palavra, buscar o conhecimento. A Dejaine. Bom dia, Dejaine. Bom te ver por aqui. Osaí, bom dia, Osaí. Aline, amém, Aline, juntos, em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que eu fiquei muito feliz em ouvir isso de você. Agora, você imagina Deus, ele falar assim, nossa, minhas filhas estão tirando um tempo, a premissas do seu tempo, para ler, para me dedicar a mim, conhecer a minha palavra. Ele fica feliz, tenho certeza. E o resto do nosso dia vai ser abençoado. Em nome de Jesus. E vocês podem colocar aí, gente, também algumas observações. Às vezes, para eu ler, porque fica um pouquinho longe e é no celular, eu tenho que fazer assim, porque a senhora aqui não está muito enxergando muito bem de longe. Mas dá para ler todos os comentários que vocês coloquem aí, tá certo? E eu fico feliz, muito feliz de estarmos aqui, dedicando esse primeiro momento nosso ao Senhor, a leitura da Bíblia. E é muito bom, gente, é muito bom. E o Senhor traz revelações para nós. Vamos lendo aqui, de repente o Senhor fala algumas coisas que parece ser algo que a gente nunca tinha lido. Nossa, de verdade, é mesmo. Para quem foi que nós pedimos a revelação? Para quem foi que nós pedimos o entendimento? Foi para o Espírito Santo. Foi para Deus. Então é Ele que vai nos dar. E aí Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Genilde, amanhã estaremos aqui. Em nome de Jesus. E vamos ler mais ainda. E o Senhor, Ele vai falar conosco. Com certeza Ele vai falar conosco. Ô, minha amiga, que bom. Que bom. Pode passar esse link também, para outras pessoas assistirem também. E seu comentário aí me anima. Me anima a acordar de madrugada, para ler, para vir aqui. Graça e paz. Amém.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém?